Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do curso básico de teologia em áudio. Seja muito bem-vindo ao canal Teologia em Áudio, uma maneira fácil de se estudar a Palavra de Deus. Para nós começarmos, eu peço que você se inscreva em nosso canal e acione as notificações no sininho. E deixe sempre um comentário aí embaixo, que isso traz uma grande relevância para a divulgação do nosso canal. Então, sem mais delongas, vamos à nossa primeira aula, Introdução à Teologia, uma visão da história da teologia e suas divisões. A paz do Senhor Jesus, que maravilha estarmos aqui mais uma vez, e hoje nós vamos ter a nossa primeira aula do curso básico de teologia, Introdução à Teologia, uma visão da história da teologia e suas divisões. Eu agradeço muito por você ter adquirido este curso e eu tenho certeza que você vai aprender muito nesse curso, tá bom? E você com certeza já está no nosso grupo do curso básico de teologia lá no WhatsApp. Não se esqueça, anote as suas dúvidas e você tem acesso diretamente comigo. Para você que ainda não me conhece, eu sou o evangelista Igor Feitosa, somos professor de teologia aqui em Boa Vista, Roraima, e temos um enorme prazer em poder ensinar a palavra de Deus e aprender também acerca da palavra de Deus, porque até hoje eu aprendo. Então vamos lá, né? Introdução à Teologia. Esse curso, ele tem a duração de 1 ano e 8 meses. Eu tenho certeza que você vai aprender muito, muita coisa interessante nós estamos passando nesse curso. A grade, com o conteúdo das disciplinas, você já deve ter assistido no vídeo anterior, aquele vídeo de apresentação do curso, né? E hoje é a nossa primeira aula de introdução à teologia e eu quero começar aqui apenas fazendo a indicação de 4 livros, né? 4 livros super interessantes e que são livros extremamente importantes para que todo aluno acadêmico da área da teologia, algum estudioso da área da teologia, ele tem que ter na sua biblioteca. Todos esses 4 livros falam sobre as doutrinas da Bíblia Sagrada. Os 2 primeiros aqui, né? Todos eles são da editora CPAD, né? Todos esses dois aqui e esse aqui falam sobre as grandes doutrinas, né? As doutrinas fundamentais da fé cristã. E esse daqui é mais escatológico, né? O ensino bíblico das últimas coisas é mais escatológico. Então, mas para o nosso curso, nós iremos usar esse daqui, ó, Raimundo de Oliveira, As Grandes Doutrinas da Bíblia. Esse livro aqui será o livro guia que nós iremos extrair o conteúdo e poder trazer explicações acerca das grandes doutrinas da palavra de Deus, tá bom? E se nós tivermos esse livro, lembrando a você que é o nosso aluno, você tem até 50% de desconto na compra dos livros de indicação. Então vamos lá. Nossa aula vai começar aqui. Eu quero explicar a você o estudo da teologia pode ser dividido em 4 áreas. Quando se fala de estudar teologia, nós temos que ter em mente que a teologia ela é dividida em 4 partes. Teologia exegética, teologia histórica, teologia sistemática e teologia prática. Todas essas 4 áreas nós encontramos dentro da teologia. É como se a teologia fosse uma fruta que tivesse 4 partes. Então, toda a teologia nós temos essas 4 áreas que nós precisamos navegar por estas áreas
para poder compreender e ter um entendimento melhor da Bíblia Sagrada. Avançando um pouco mais, eu estarei comentando sobre cada uma delas. A primeira delas é exatamente a teologia exegética. O que é isso, evangelista? O que esta área da teologia quer dizer? Esta área ocupa-se diretamente do estudo do texto sagrado e assuntos relacionados, tais como auxílio na restauração, orientação, instrução e interpretação daquele texto. A teologia exegética, ela é exatamente um estudo mais minucioso do texto em questão. O texto que nós vamos estudar, ele vai ter uma atenção maior voltado às questões da originalidade daquele texto. Qual é o sentido daquele texto? O que aquela palavra quer dizer, se for em hebraico, se for em grego. O estudo exegético de um texto é exatamente isso. Você trazer todo o conhecimento e a restauração do sentido daquele texto, né? Você saber usar a ilustração, saber aplicar esse texto na nossa realidade de hoje, né? Esse é a teologia exegética, é uma exegese bíblica, ou seja, o que é a exegese? É tirar de dentro do texto aquilo que o texto realmente quer dizer. Não é uma engegese, que é você botar no texto. Ninguém estuda a Bíblia Sagrada colocando as suas ideias no texto. Pelo contrário, nós temos que deixar a Bíblia falar. E como que nós entendemos o que a Bíblia está falando? Exatamente pela teologia exegética. Então, nós avançando um pouquinho mais, nós temos a teologia histórica. Teologia histórica, ela traça a história do povo de Deus através da Bíblia e da igreja. Desde a época de Cristo, ela trata da origem, desenvolvimento e dispersão da verdadeira religião e também das suas doutrinas, organizações e práticas. Só o nome já diz, né? Teologia histórica. Quando vamos estudar a Bíblia, temos que conhecer o que está por detrás daquele evento, daquela história, estudar a questão teológica por completo, desenvolvimento histórico, cultural, social, como é que era na época. Este tipo de estudo é muito bom para se compreender o que o escritor, o que o mensageiro ali quis dizer através daquele capítulo ou daquelas palavras, né? Teologia histórica, ela é fundamental para se compreender o texto, porque existem textos na Bíblia Sagrada que só são compreendidos mediante uma análise cultural, social, histórica da época. Aí nós passamos a compreender o porquê disso, o porquê daquilo, tipo, o porquê que na igreja de Corinto usava o véu, né? O porquê que na igreja de Corinto as mulheres tinham que ficar caladas no culto. Isso tudo nós aprendemos quando estudamos o contexto histórico da época. Como é que a teologia chegou até nós, ou como é que o cristianismo se desenvolveu, se multiplicou e chegou até os nossos dias. Também faz parte da teologia histórica. Então, ela é fundamental para a nossa compreensão do texto em questão. Compreender o período em que o escritor estava falando e a sociedade da época é fundamental para uma boa interpretação da palavra de Deus. A próxima é a teologia sistemática.
Sistemática já diz, né? Ele está sistematizando. Ele pega todo o conhecimento fornecido pela teologia exegética, pela teologia histórica e coloca esses itens em ordem, coloca esses itens de acordo como eles devem estar, cada item no seu devido lugar. E com isso, nós temos a teologia sistemática. Sistemática, ou seja, ela está sistematizando o conteúdo, ela está colocando aquilo em ordem para que você possa compreender. A teologia ela é um grande campo que precisa ser colocado em ordem na nossa mente. Então, quando estudamos a teologia sistemática, todo o conceito doutrinário ele é nos ensinado de forma que esteja em ordem, que a gente consiga compreender. Em outras palavras, a teologia sistemática é uma correlação de informações bíblicas como um todo de modo ordenado, a fim de explicar e apresentar sistematicamente o conteúdo total referente ao aspectos distintos da revelação de Deus. A teologia sistemática vai pegar tudo aquilo que Deus se deixou ser revelado, deixou que as pessoas soubessem acerca dele e vai nos colocar tudo em ordem, tudo em ordem. Então, avançando um pouco mais, nós temos a teologia prática. O que é a teologia prática? Você já ouviu falar sobre a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal? Exatamente. Esta Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, ela traz uma teologia prática. Por quê? Porque as suas notas explicativas que estão no rodapé de cada página da Bíblia de Aplicação Pessoal são notas não só no caráter teológico, histórico, exegético, mas principalmente na teologia prática, ou seja, ela pega aquela verdade daquele texto e nos ensina como aplicá-la na nossa vida, nos fazendo entender o sentido da regeneração, da santificação, da edificação, da educação, do serviço dos homens, e pegar tudo isso e aplicar na minha vida para que as verdades do reino de Deus sejam implantadas na minha vida e que possa gerar transformações na minha vida. Então, esta é a teologia prática, quando nós estudamos exegeticamente a palavra, quando nós estudamos historicamente a palavra, quando nós colocamos todas essas informações em ordem, aí eu começo a fazer uma interpretação de aplicação. O que é aquela verdade ou até onde aquela verdade pode ser aplicada na minha vida ou na vida aqueles que vão me ouvir, né? Então, é a teologia, é a área da teologia que nós iremos estudar também, teologia prática. Muito bom, muito bom. Chegamos ao final da nossa primeira aula. Muito obrigado por ter ficado até aqui ouvindo os ensinamentos de introdução à teologia. Esta aqui é apenas a primeira aula. A segunda aula já estará disponível em nosso canal. Acesse novamente o canal Teologia em Áudio e dê continuidade aos teus estudos. Não pare. Conhecimento liberta cada um de nós. E eu não poderia também deixar de pedir para que você se inscreva em nosso canal e acione as notificações no sininho, além de deixar o seu joinha e deixar um comentário aí embaixo, compartilhando com outras pessoas também este canal para que a palavra de Deus alcance os corações e que muitas pessoas possam crescer em conhecimento. Você me ouve na próxima aula, na aula 2. Que Deus te abençoe. Ficamos por aqui.